Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez nesse final de semana, louvando a Deus pela nossa caminhada enquanto igreja, como povo de Deus. E nesse domingo, dia do Senhor, que nós vamos celebrar, nós temos uma palavra muito importante para nós, como consequência um pouco daquilo que nós vivemos no Natal, aquilo que nós somos chamados a viver enquanto cristãos, que é o nosso testemunho no meio do mundo. Aliás, esse é um pouco o aspecto que continuamente tem sido sempre aprofundado. A igreja tem falado muito de nós sermos presença no mundo, sermos presença que testemunhe em quem nós acreditamos. E não só dar as razões da fé, lembrarmos um pouco isso no ano da fé, mas também testemunhá-la com a própria vida, com o nosso modo de ser, de viver, de conviver. Aliás, tem sido essa também uma das grandes preocupações das palavras contínuas do Papa Francisco, com relação a essa coerência de quem crer de viver a sua fé e testemunhá-la. É claro que isso sempre foi o chamado da igreja. Por isso mesmo que nós nos confessamos nossos pecados, pelas infidelidades que nós temos, nem sempre nós andamos no caminho do Senhor. Mas, sem dúvida, a ênfase também é importante que, em algumas ocasiões, nós necessitamos dar ênfase à doutrina, à correta doutrina, aquilo que significa mente as razões da fé, e há outros momentos que é necessário que nós demos ênfase ao testemunho da própria vida. A história vai se revezando nessa nossa caminhada histórica, e sabemos que a cada momento nós temos uma necessidade, embora o Evangelho deva cada vez mais ser para nós aquilo que nós vivemos e dar as razões da nossa fé e transformar a sociedade, mas é claro que a cada momento tem a sua necessidade de ênfase a mais. E sem dúvida, nessa época temos visto muito isso. Nesse quinto domingo do tempo comum, para nós vai ser uma oportunidade de refletir sobre isso em nossa vida. Essa coerência como consequência de vivermos o Evangelho. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, é o Sermão da Montanha. E depois das bem-aventuranças, ele começa a falar um pouco daquilo que é a direção, qual é a direção da nossa vida e como que o cristão, o homem novo, é chamado a viver. E esse texto desse domingo é um texto muito conhecido, mas que tem em si muita responsabilidade para nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São duas comparações que nós lemos no Evangelho desse domingo. E com a pergunta que Jesus faz, ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Primeira comparação do Evangelho é com relação ao sal. O sal não perde a validade. Nós temos hoje época de validade, pelo menos o sal está sempre válido, Porém, se o sal se tornar insosso, como é que se recupera? Não se tem notícia de como fazer isso. Então, já fala Jesus no Evangelho, se o sal não serve mais para ser sal, tornar-se insosso, não serve para mais nada. Assim também, ele quer comparar a vida do cristão. Ser sal, que ajuda a dar sentido e sabor à humanidade, à vida e à história, papel do cristão presente no meio do mundo. Se ele não fizer isso, para que serve ser cristão? A outra comparação é da luz, segunda parte do Evangelho. Não se pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro onde brilha para todos que estão na casa. Ou seja, ser luz do mundo é ser alguém que está a serviço de iluminar a vida das pessoas. E passa a ser também vidraça, passa a ser muito visto, passa a ser olhado para verificar sua coerência com relação a isso. E claro, isso nos dá uma dor no coração, porque quando nós não somos coerentes nessa vida
em ser essa pessoa que vive a conversão a cada momento, isso pode tornar-se para nós o contrário daquilo que é a nossa missão de ser luz. E ainda continua a leitura do Evangelho. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Nós temos sempre a oportunidade, enquanto bispos, de celebrar, presidir as missas onde tem a crisma dos nossos jovens. E durante a crisma nós temos a renovação das promessas batismais, e com as velas acesas nas mãos. Eu sempre lembro aos crismandos, né, que aquelas velas acesas, depois de renovarem as promessas batismais, que a vida deles, né, enquanto cristãos adultos, deve ser como esse sinal da luz de Cristo, que foram buscar no Círio Pascal, simbolicamente, para ser luz para os irmãos. E assim, quem conhecer a sua vida deve louvar o Pai que está nos céus, porque somos chamados a ser também luz nesse mundo. A Escritura, o Evangelho fala isso, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente é uma palavra de Jesus dirigida pessoalmente para nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma palavra do Evangelho que nós sabemos que é a nossa missão, mas sentimos nossa fragilidade e pedimos ao Senhor que nos ajude a assim viver essa vida de coerência com o Evangelho, com a palavra de Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós temos como fazer isso também na própria Escritura. A própria Escritura explica a Escritura. Na leitura primeira de Isaías, capítulo 58, ele vai lembrar justamente isso, né? No versículo 8. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde é de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. O que faz essa afirmação de Isaías? Então brilhará tua luz como a aurora. Logo no comecinho da leitura tem o porquê. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a sua carne. Fazer bem ao outro, ao excluído. Justamente aparece aqui, a tua luz brilhará como a aurora e o Senhor estará te escutando. Então, a luz também, ser luz para os irmãos, se concretiza aqui na versão de Isaías, enquanto mais você, enquanto pessoa, olhar para o outro como seu irmão. O Papa Francisco, no seu documento para o Dia Mundial da Paz, lembrava um pouco isso, né? A fraternidade enquanto, justamente, né, caminho e fundamento para a paz. Ele lembrava também dessa pessoa humana, né, da vida humana em que nós somos chamados de viver como filhos do mesmo Pai que está nos céus. Ele vai lembrar justamente da paternidade divina, Deus que nos criou a todos, e lembra que nós somos chamados a ser irmãos. Vós todos sois irmãos. É um dos temas também que o Papa coloca, um dos subtemas do Dia Mundial da Paz. Lembrando um pouco isso, ou seja, o que nós fizemos ao menor dos meus irmãos é para Cristo que nós fazemos. Essa é a nossa concepção. E encontramos no Evangelho também isso. Quando foi que fizemos isso? Né? Estava com fome, desse de comer, estava nu e me vestir, estava com sede, desse de beber. Quando fizeste isso para o menor dos meus irmãos. Portanto, essa luz que no Evangelho coloca, vós sois luz do mundo, ela também deve aparecer através das atitudes nossas com relação às pessoas necessitadas. Né? A leitura de Isaías aparece muito claro. E continua, se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, seria muito bom, pensou? Todo mundo deixar hábitos autoritários e linguagem maldosa. O mundo seria um paraíso, né? Se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Então continua o mesmo tema da luz. Se você fizer isso, né, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Meio-dia, a hora do sol, a pino. Né? Então, meus irmãos e irmãs,
atitudes, não é? Que são concretas, que coloca Isaías aqui e que nós lemos no Evangelho essa luz que Cristo é e que nos envia para ser também, né? Tem diversas maneiras de colocar isso em prática e aqui aparece justamente a ação para com o outro e também aquele que quer deixar essa vida nossa ser uma vida mais de servo, de servidor, e não de autoridade, que fala mal dos outros, né, que tudo mais, que acolhe o outro e acolhe o necessitado. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É justamente, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nós somos frágeis, mas Senhor, nós vamos conseguir colocar isso em prática. É tão grande, tão importante isso, e nós somos tão fracos, somos tão egoístas. Aquilo que parece impossível aos homens, é possível para Deus. Tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que o Senhor, nesse momento da história, nos dá força para isso. Nós sabemos que, se olharmos nossa vida e nossos pecados, quantas incoerências, o Senhor vai nos dando força para podermos ser sal da terra e luz do mundo. E depois, meus irmãos e irmãs, nós temos a primeira carta aos Coríntios, segunda leitura, em que é colocado justamente, né, dizendo que Paulo vai a essa cidade, não com uma linguagem elevada, o presídio de sabedoria humana, né, pois não julguei saber a coisa alguma a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E por isso mesmo eu estive junto de vós com fraqueza, receio e temor e tremor, para que a minha palavra, a minha pregação, não tinha nada de discursos persuasivos, mas era uma demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Paulo, meus irmãos e irmãs, coloca justamente isso. Não foi tanto a argumentação que eu fui falar com vocês, mas sim o poder do Senhor. Aquilo que é o testemunho, no fundo, de alguém que vive a sua vida para o Senhor. Meus irmãos e irmãs, vivamos isso com muita alegria. Somos frágeis, pequenos, mas o Senhor nos convida a ser sal da terra e luz do mundo e concretizar isso no atendimento do outro, em ser pessoa nova e ter realmente o testemunho do que o Senhor faz em nossa vida. Hoje também queria abraçar a toda a pastoral da saúde. No próximo dia 11, a próxima terça-feira, nós estaremos celebrando o Dia de Nossa Senhora de Lourdes e é também o Dia Mundial do Doente, Dia Mundial do Enfermo, que o Papa Francisco colocou como tema esse ano, fé e caridade. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 de João 3,16. Ele lembra isso, o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial do Doente, por ocasião do 22º Dia Mundial do Doente, que este ano tem como tema fé e caridade. Também nós devemos dar a vida para nossos irmãos. Dirijo-me de modo particular às pessoas doentes e a quantos lhes prestam assistência e cura. A Igreja reconhece em vós, queridos doentes, uma presença especial de Cristo Jesus, de Cristo sofredor. E assim, ao lado, aliás, dentro do nosso sofrimento está o Jesus, que carrega conosco o seu peso e revela o seu sentido. Então, a todos que trabalham na pastoral da saúde, pastoral dos enfermos, pastoral dos doentes, nosso abraço para que continuem firmes no Senhor, para levar para frente essa bela e importante missão. E aqueles que se encontram enfermos, que se encontram fragilizados pela doença, que sintam essa presença de Cristo, através da Igreja, a dar alento, coragem e conforto para levar para frente esse momento difícil, mas cheio de esperança e de confiança no Senhor. Meus irmãos e irmãs, que esse domingo, dia do Senhor, nos encontre abertos à graça de Deus, a ouvir a palavra do Senhor, a caminhar na fé e a pedir ao Senhor que nos dê força para testemunhar, sendo sal e luz no meio desse mundo, para sermos aqueles que correspondam na graça de Deus através das atitudes concretas de cada dia a nossa vida cristã. O Papa Francisco, quando ele fala na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium sobre a questão social, ele fala: não quero tanto que comentem ou façam tratados ou escrevam sobre o que eu falo sobre a questão social, mas coloquem em prática isso. Que nós peçamos para que isso aconteça em nossas vidas. Bom domingo a todos, uma boa semana. Que Deus abençoe e proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.